Agora, acho que é importante da gente comparar, acho que faz parte, inclusive do nosso trabalho aqui, qual é para você a maior diferença entre o trabalho atual, o Lázaro, por enquanto, embora ele já esteja na estrada faz tempo, a gente sabe mais da pessoa do que propriamente do trabalho, porque ele era auxiliar, teve poucas experiências, essa é a segunda como treinador e a primeira foi muito curtinha, com vocês mesmo. Para você, a maior diferença em relação ao trabalho passado, anterior do Vitor Pereira, é tática ou de gerenciamento de ambiente? Cara, eu acho tudo. Sinceramente falando, tudo. É o dia a dia, é as instruções, é a maneira de lidar no olho. Foi difícil ano passado? Muito. Não só comigo, acho que com todo mundo, né? Acho que o Corinthians sempre, desde que eu cheguei no Corinthians, a gente sempre teve um ambiente muito bom. Sim. Muito bom, né? Então, e o ano passado, as coisas, a gente conseguiu ainda chegar em finais, né? Conseguiu, talvez, poderia até ter ido melhor no Brasileiro, mas são coisas que às vezes fogem, né? Então, você tem que obedecer, vamos assim dizer, né? Faltava diálogo? O que faltava? Não é que faltava diálogo, mas eu acho que tinha coisas que não condizia com aquilo que ele pedia, sabe? Então, um exemplo, o que ele fez mesmo na troca de um clube pelo outro. Né? Então, isso aí já mostra um pouco do que o que você pode esperar daquela pessoa, entendeu? Uhum. Então, eu não posso falar uma coisa para você aqui, chegar ali nas suas costas e falar outra. É mais ou menos isso. A coisa pontual que ficou mais escancarada, assim, pelo menos do ponto de vista público, foi a entrevista pós-Atlético Goianiense, né? A derrota para o Atlético Goianiense. Que ele falou que o time entrou saciado já, enfim, que não demonstrou apetite pelo resultado. Ali, a partir dali, a coisa deu uma desandada? Talvez, mas assim, e esse foi um jogo onde tinham 3 jogadores voltando de lesão, né? Eu, Maicon e o William. O jogo contra o Atlético Mineiro, a gente vira o jogo contra o Atlético no último minuto, Fábio Santos de pênalti, nos últimos minutos, né? Fábio de pênalti e Fábio de cabeça. Fábio de cabeça. Virada espetacular. E aí a gente vai para o jogo contra o Atlético Goianiense, um jogo onde a gente não conseguiu jogar, que é difícil jogar lá, um time muito bom. Perdemos o primeiro jogo, que não é um bicho de 7 cabeças. É um resultado difícil, mas você tinha condições de reverter. Tanto que reverteu. E assim, a partir do momento que você vai para uma entrevista e você expõe que o seu time está saciado, eu acho que você quer dizer que o seu time não tem apetite por vitória, não tem fome de vitória. Como assim? Você não tem fome de vitória? A minha vida se resume a vencer. Né? Eu saio de casa todo dia para treinar, para tentar melhorar, para tentar evoluir, porque eu quero vencer. Minha vida inteira foi essa competição. Né? E assim como todos os meus companheiros lá, e a gente se cobra, a gente se olha e fala, e aí, vamos, não vamos? Né? Então, a partir do momento que você expõe, porque os atletas que voltaram de lesão... Ué, mas calma aí, num jogo passado tinha atletas que voltaram de lesão também e jogaram. Ganhou, por que você não falou a mesma coisa? Né? Então, eu acho que essa linha de, ganhou... Opa, foi tudo bom, e quando perdeu, vou expor 1 ou 2. Eu acho que tem que ter um consenso, né? Ou eu vou expor mesmo, na vitória e na derrota, ou não. Calma aí, lá dentro eu resolvo meus problemas, e aqui fora eu falo o politicamente correto, né? O que faz mais diferença no dia a dia? É o cara ser muito bom ali na estratégia ou ser muito bom de administrar o ambiente? Eu acho que, assim, taticamente... resolve jogo, né? Você tem que saber de tática, você tem que saber. Mas eu acho que você gerenciar pessoas, que é uma coisa muito difícil, eu acho que isso que faz com que você traga qualquer pessoa para o seu lado. Né? Então não adianta você ser o dono da maior multinacional se você não souber lidar com pessoas. Porque uma hora ou outra você vai acabar sozinho. Né? Então a partir do momento que você sabe trazer as pessoas para o seu lado, a chance de sucesso ela é muito maior. Ela é muito maior. Né? A partir do momento que eu sei chegar para o Zupac e falar, Zupac, é assim e tal, não sei o quê, e eu mostrar para ele que aquilo ali é eficaz e que dá certo,
opa, ele vai contagiar o outro, ele vai contagiar, e vai contagiando, e daqui a pouco todo mundo está na mesma corrente, porque entendeu que aquele era o caminho. Né? Então, eu acho que gerenciar pessoas ele é importante. Tática também, muito. Você vê o Corinthians com condições de incomodar, de fato, o Flamengo e o Palmeiras, que estão hoje concentrando as maiores conquistas? Você vê ainda um passo atrás? Em que estágio você enxerga o trabalho de vocês? Eu acho que assim, o Palmeiras ele está com um treinador há mais tempo, ele está com um elenco jogando junto há mais tempo. Né? É óbvio que hoje eles estão na frente. O Flamengo, a mesma situação, né? Porque eles estão com o mesmo time há muito tempo, né? Estão se reforçando. Então, assim, eu vejo a gente um passo atrás, mas não muito distante. Né? Também não adianta a gente falar, o Corinthians vai brigar, a gente quer brigar tudo. A gente quer bater o Campeonato Brasileiro, a gente quer chegar na Copa do Brasil, só que a gente sabe que é difícil, a gente não sabe como é que vai ser. De repente você perde 2 jogadores, 3 jogadores, né? Como é que vai ser, quem que vai entrar, se vai conseguir, né, dar esse suporte. Mas assim, a gente está formando uma equipe, né, muito boa, um elenco muito bom. Eu acho que o dia a dia vai, né, potencializando cada vez mais. O Fernando tem trabalhado bastante para que todo mundo, né, tenha essa evolução no dia a dia. Não só os mais velhos, mas também os mais novos, né, para que eles também tenham essa evolução e consigam, né, entregar tudo aquilo que podem, né, até para futuramente conseguirem coisas melhores na carreira, enfim. Mas a gente tem chance de brigar, isso é fato, né, até pelo histórico recente de ter chegado numa final de Copa do Brasil, né. Então eu acredito que a gente tem condição sim de brigar nas competições, mas a gente tem que ser jogo a jogo. Não adianta a gente falar que vai chegar e no meio do caminho a gente se perder, né. Ficou com pena do Silvinho, com aquela ira, talvez exagerada da arquibancada, um cara que é criado no terrão? Cara, eu achei que ele foi muito injustiçado, assim, pelo trabalho que ele fez, né? Porque se você pegar o time de 21, né, que é o que ele pega ali, Renato chegando no meio de temporada, depois de 4 meses, se eu não me engano, sem jogar. Roger chegando no meio de temporada, 8 meses sem jogar. Juliano chegando no meio de temporada, 4 meses sem jogar. Esqueci William. William, muito tempo sem jogar. Então, assim, quantos jogos o Silvinho teve todos à disposição 100% fisicamente? Né? Então, assim... Talvez nenhum. E aí ele consegue terminar o Campeonato Brasileiro na 4ª posição, classificando direto para a Libertadores, sabe? É um cara que inteligentíssimo, trabalhos excelentes, dia a dia muito bom, muito fácil de se comunicar. Então, assim, infelizmente são coisas que acontecem no futebol e né, desejo todo sucesso para ele, né, agora que eu vi que ele foi para a seleção e tudo. Seleção da Albânia, né? Fagner, como é que você lidou com o pênalti perdido contra o Flamengo na final da Copa do Brasil? Nos seus pés, o Corinthians poderia ter saído campeão do Maracanã em uma temporada com tantas dificuldades, até as que a gente não sabe, que certamente vocês guardam com vocês, contra esse Flamengo, o Corinthians voltando a brigar por um título importante depois de algum tempo. Como é que você lidou com esse momento? Péssimo. Palavra para se resumir, péssimo. Uma noite que você não dorme, que você fica pensando por que eu não bati assim, por que eu não fiz diferente. Literalmente fui cochilar um pouquinho, 7 e pouco da manhã. Fiquei a noite inteira acordada e você fica, putz, por que eu não fiz, por que eu não bati assim, por que eu não bati, poderia ter feito, mas não volta. Infelizmente é um tempo que se eu pudesse voltar, seria aquele pênalti. Mas infelizmente, acho que a carreira de um cara vencedor, ela se faz por esses momentos difíceis também, né? Eu acho que você tem que saber dar a volta por cima, você tem que saber remoer aquilo ali. 1, 2 dias que você fica ruim, fica mal, aquilo te faz mal, mas ao mesmo tempo você tem que falar assim, passou. Porque se eu não pensar assim, o próximo jogo eu vou mal, o próximo eu vou mal, e aí você vai cada vez pior. Pudesse voltar no tempo, como é que você bateria aquele pênalti? Cruzado, talvez, chapado. Queria só saber se te incomoda essa coisa de o Fagner é o cara que chega duro, o Fagner é o cara violento. Te incomoda esse tipo de coisa, esse rótulo até que te colocaram? Em algum momento você chega a pensar nisso em campo ou na sua forma de jogar por conta disso? O que me incomoda é o fato de as pessoas taxarem de violento. O violento em si, sim. Porque quem me conhece... O que te incomoda mais, a palavra violento ou desleal? Os dois. Os dois. Porque o desleal, ele vai fazer de tudo,
e passar por cima de qualquer pessoa para conseguir o que ele quer. E eu nunca fui desleal na minha vida. Nunca precisei passar por cima de ninguém, nunca precisei desrespeitar ninguém para chegar onde eu cheguei, né? E o maldoso é a mesma coisa. Então, assim, eu acho que o futebol em si, ele exige um contato físico. Ele te exige. Eu sou um cara que tem 1,68 m. Como que eu vou marcar um cara de 1,90 m? Dá licença, por favor. Posso pegar a bola? Eu não ia ter chegado onde eu cheguei. Eu não ia ter conquistado as coisas que eu conquistei pedindo licença. Então, assim, eu até brinco que, às vezes, o Fagner fora de campo é uma pessoa, o Fagner dentro de campo é outra. Dentro de campo é meu prato de comida. E é meu prato de comida. Minha família depende daquilo ali. Então, se eu tiver que dividir uma bola para eu ganhar o jogo, eu vou ter que dividir, eu não vou tirar o pé. Você falou sobre atletas que se cuidam e a minha pergunta era sobre um deles, que é o Renato, que você citou. Em 2015, junto com o Jadson, eles foram os melhores, os craques do campeonato, isso foi indiscutível. Mas o tempo passou e a impressão que me dá é que dentro dessa visão profissional de entender o corpo, o Renato voltou muito preocupado com o corpo, mas com uma genialidade até um pouco diferente. Você sente um Renato mais genial, né, em passes mais imprevisíveis? Porque você é um cara que se beneficia demais desse olhar diferente que ele tem para o jogo. O Renato, ele é gênio, né? O Renato é gênio. Isso aí, ele é um jogador que, quando ele parar de jogar, vai ser raro ter jogadores como o Renato, né? Porque a leitura que ele tem de jogo é muito boa, a qualidade técnica nem se fala. Mas, assim, o cara, quando ele é inteligente, ele é bom tecnicamente, ele consegue entender o que o jogo está pedindo antes do que todo mundo, ele está na frente. E é o que o Renato faz. Ele consegue entender muito antes aquilo que o jogo está pedindo. Então, para um cara que é bom tecnicamente... Mas imagino que você tenha isso também, não? Eu tenho uma leitura de jogo muito boa, assim, né? Mas, assim, o que eu digo do Renato ser gênio é que ele é um cara de meio campo e ele consegue ditar o ritmo do time, né? É óbvio que, às vezes, para um lateral fica um pouco mais difícil, você está mais atrás, mas, assim, são coisas que, quando você consegue ter essa percepção de leitura de jogo, de entender aquilo que o jogo está pedindo, você está um passo na frente, né? E o Renato, ele é fora de série. O que é o Cássio pra você aí, Fagner? E não vem falar só de coisa boa, não. Parece que o homem chega no CT de vez em quando aí, acorda ali, até ele dar o primeiro bom dia demora. Conta um pouco do Cássio aí, dessa relação sua dentro e fora de campo com o homem. Um abraço a você, um abraço a todos aí, telespectadores. Mas nem parece o Vessone. Aqui, ó, 434 jogos, vocês dois simultaneamente, vocês dois juntos, 416 como titulares. É história, hein, meu? É jogo. É jogo, né? Cara, o Cássio é um cara sensacional. A gente se conheceu em 2007, quando a gente foi para a seleção sub-20, né? E aí, logo em seguida, eu vou para o PSV, e aí ele dá coisa de um mês que eu chego lá, ele chega também. E aí, logo em seguida, a gente se reencontra aqui no Corinthians, né? O Cássio é um cara sensacional, já me salvou de algumas, assim, já, né? Defesas aqui, defesas ali, pega um pênalti aqui. Mas o que ele falou de falar do Cássio ali, tem que tomar cuidado, porque senão depois, né? Então, 3 vezes seu tamanho. Não, mas o Cássio, ele tem um jeitão meio bruto, assim, né? De vez em quando ele chega no CT lá, ele já chega o pé na porta, já... Mas é engraçado. Do mesmo jeito que você disse que o Renato Augusto é o jogador mais brilhante, mais inteligente com quem você jogou, o Cássio, aí, independentemente da posição, é o mais decisivo? Que eu joguei, sim. Isso aí, sem dúvida. Nunca vi um cara para jogo grande aparecer como ele aparece. E, assim, o nível de concentração que ele tem é difícil. Porque desde que ele chegou no Corinthians, o Corinthians foi um time muito consistente defensivamente. Mas é um time que chega a uma bola por jogo, 2. E é difícil pro goleiro quando chega a uma bola por jogo. Porque tem hora que o cara, não tá vindo bola. Desliga. Né? E ele não. Ele tá focado. De todas as suas marcas, que a gente vai falar no decorrer do programa, eu acho que a obrigatória para começar a falar é o número de jogos, depois do jogo contra o São Bernardo, 486 partidas. De qual você se orgulha mais e qual foi a mais difícil alcançar? Obrigado pelo papo. Bom, primeiro, boa noite. Um prazer estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. É difícil enumerar assim qual partida
Acho que a mais emblemática, assim, acho que foi em 2018, quando a gente foi campeão paulista na casa do nosso maior rival, né? Acho que essa, para mim, de um time desacreditado, que perde o primeiro jogo da final em casa, e todo mundo dando como certo já a vitória do Palmeiras, né? E a gente consegue lá, nos pênaltis, ser campeão. Foi a mais saborosa? Eu acho, não digo saborosa, mas acho que foi a mais marcante, assim, por ser um clássico, você conquistar o título na casa do seu adversário, né, do seu rival, né, e da maneira como foi, de um time desacreditado. Então, aquela ali, para mim, acho que foi bem emblemática, assim, e eu carrego... Aproveitando, assim... naquela ocasião, você foi para o estádio acreditando ou não? Cara, naquele dia ali, teve umas coisas, assim, que me marcaram bastante. Eu acompanho bastante NBA, assim, e curiosamente apareceu uma postagem da mulher do Gordon Hayward, que estava no Boston na época, e ele teve uma lesão séria de tornozelo, se eu não me engano, e ela postou um versículo bíblico. E aquilo me chamou a atenção, e eu fui procurar para ver qual que era aquele versículo. E aí o versículo dizia, para Deus nada é impossível. E aquilo ali me marcou, eu falei, hoje a gente não perde. E aí, Por ter aparecido ali na tua timeline. Foi muito aleatório, assim. E aí, tinha muito a ver com o momento. E tinha muito a ver com o momento. E aí, a gente indo pro estádio, logo no começo do jogo a gente faz 1-0, e aí o jogo do jeito que se desenrolou, e aí vai pros pênaltis, o Cássio brilha, a gente ganha e foi só festa. Então, já que ele está falando de longevidade, nós discutimos antes de começar o programa que o Fagner tem 33 anos. Ainda dá para jogar mais um tempo. Mas você já pensa nisso, Fagner? Já projeta a tua vida daqui a uns anos? Ou até olhando também ex-companheiros que um vira treinador, outro está ali na parte diretiva. O que vai ser o Fagner? Vem pra cá, né? Outros viram comentarista, né? Aqui tá na cara que você tiraria de letra. Mas pode estar pintando também uma comissão técnica Renato Augusto e Fagner. Olha aí. Sei quem vai ser o treinador e quem vai ser uma boa comissão. E aí, Fagner? Então, na verdade, assim, eu sei que tá acabando, né? Assim, tem alguns aninhos ainda. Até a gente brincou esses dias no almoço. Pô, você quer parar quando? Não sei o quê. O Henrique tem quantos anos? Eu acho que o mais glorioso, assim, para mim encerrar minha carreira seria eu poder ter uma partida com meu filho. Jogar com ele, ou se ele quer ser lateral, eu passar o bastão para ele, vamos assim dizer, né? Passar a camisa para ele. Mas eu não sei, é difícil falar, acho que o corpo tem que aguentar até lá, tem que se cuidar bem. Graças a Deus eu tive poucas lesões graves, assim, articulares, né? Vamos dizer, que dificultam você ir até mais tempo, mas assim, vou ir até onde me deixarem. Bom, se você jogar mais 5, o Henrique está com 13. Vai fazer 13 esse ano. Teria que estrear os 18, você estreou os 17, né? Hoje em dia a galera tem experiência. É verdade. E a sua ideia é encerrar no Corinthians? No que depender de você, sim, é isso. Sim. Essa é a história escrita. Hoje sim, por tudo que eu construí dentro do clube, não teria motivo para eu ir para outro clube do Brasil se não terminar aqui. E depois de parar, você ainda não tem? Depois de parar, assim, eu brinco muito com a minha mulher que eu queria ter sábado e domingo, né? Porque desde os meus 9 anos... Ou seja, já não vem pra cá também, já perdeu. É que assim, mas eu... já não deu. É que assim, eu brinco que eu gostaria, mas eu não sei. Às vezes, quando você tá mais próximo de parar, pelo menos um aninho. Pinta um convite, tipo, pô, vem aqui e tal. Você foi o lateral direito titular do Brasil na Rússia. Oi. Das últimas 2 Copas, o único jogador titular que atua no Brasil. Sim. O último havia sido Fred em 2014. Sim. É raro. O fato dele foi raro. Apesar de você já ter, à época, a experiência europeia, tudo bem, muitos anos antes na Holanda, foi para você legal também ter um medidor de que você podia jogar bem, porque você jogou bem a Copa da Rússia nesse nível de futebol? Para mim foi... Ou você já sabia? Não, assim, tem coisas que, tipo, você confia em você, né? Mas uma coisa é você estar lá, teoricamente, para ficar no banco e talvez não jogar, mas ao mesmo tempo estar preparado para uma eventual lesão e você ter a chance de jogar. Né? Então, assim, eu sempre sabia que ia ser difícil jogar, né, por estar no futebol brasileiro, que hoje a gente sabe que os melhores estão na Europa, né, que é o que todo mundo acredita. Você concorda com isso ou não? Não. Não, porque, assim, você jogar na Europa é um futebol de alto nível, é um futebol muito técnico, muito jogado, enfim. Mas jogar no futebol brasileiro de quarta e domingo, com viagem às vezes de 3 horas de avião, a pressão que existe, não é fácil. Não é fácil. Do jeito que a gente joga futebol brasileiro hoje, ainda mais assim, tem